Fala, meus irmãos, tudo bem? Vamos para mais um estudo aí do Encontro com a Palavra de Deus. Esse estudo ao qual a gente ministra para que os irmãos tenham crescimento e nós também. Vamos estar iniciando lendo uma palavra que está em Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5, amém? Vou estar lendo, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. É muito importante nós sempre termos a nossa Bíblia junto, né? Porque para poder acompanhar o texto, para poder ver se realmente é o que está escrito, né? Porque a palavra do Senhor ela é a verdade. Nós devemos sempre estar examinando as Escrituras, amém? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Está orando. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, mais um estudo do Encontro com a Palavra de Deus. Senhor, eu peço que a Tua presença venha a ser real, que o Senhor venha, em nome de Jesus, estar no controle, Senhor, desse estudo, venha direcioná-lo conforme a Tua vontade, que sejam palavras, Senhor, de edificação, palavras que tragam vida e essa vida em abundância. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos estar falando um pouquinho hoje sobre sabedoria e o Senhor vem ministrando ao nosso coração sobre sabedoria. Ontem nós tivemos o nosso encontro com a Palavra de Deus presencial, que é todas as quintas-feiras, às 19h30, na Avenida Orlando Cunha Carlos, 565. E a gente já convida os irmãos para que estarem participando conosco, que o Senhor tem feito grandes coisas, e grandes coisas Ele vai fazer, amém? E o Senhor tem falado conosco sobre sabedoria, né? Ele nos expôs duas palavras, em 1 Reis 3, né, que é a partir do 3 ali. Os irmãos que não conhecem a passagem, vou deixar para eles, para vocês. 1 Reis 3, do 3 até o 15. Amém? É onde Salomão pede sabedoria ao Senhor. Que é o qual a gente leu aqui em Tiago e tantas outras palavras que falam de sabedoria. Mas enfim, por que necessitamos de sabedoria? Para poder julgar entre o bem e o mal, né? A sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria muito além, né? Porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Então Ele está acima, Ele consegue ver todo o panorama. A gente é limitado, a gente consegue enxergar o que os nossos olhos veem. E o Senhor quer nos dar sabedoria. Como a gente leu aqui em Tiago, né? Se nós necessitamos de sabedoria, e eu creio que todos nós necessitamos, nós precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para lidar com situações familiares, situações do trabalho, situações financeiras. Todo tipo de situação nós precisamos de sabedoria. E quando eu falo em sabedoria, eu falo de uma sabedoria prática. Uma sabedoria, vamos pegar a fé, por exemplo. Né? Se nós tiver fé, nós conhecemos pelas nossas obras. E se nós tiver sabedoria, é quase a mesma coisa. As nossas obras, elas demonstrarão se nós temos ou não sabedoria. Se nós somos tolos ou se nós somos sábios. E Deus, Ele quer nos dar sabedoria. Aqui ele nos deixa essa orientação e a palavra do Senhor, ela é verdade. Vamos sempre ter essa realidade, ter essa direção que o que está escrito na Bíblia é a verdade. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, né? E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que crer. O Senhor, Ele nos dá uma exortação ali, ó. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? O que a palavra diz ali? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, nós precisamos realmente crer, né? Ter fé. A palavra vai dizer o quê? O temor do Senhor é o princípio do saber. O que é temor? Temor não é medo, né? Temor é uma reverência. Temor é saber, é obedecer, é ter a certeza que há um Deus acima de nós, né? Que tem um cara lá em cima, lá, que ele sabe, conhece tudo, que nós, que somos limitados aqui na Terra, não temos esse acesso. Como é que nós temos esse acesso? Somente através da fé. E o Senhor quer nos entregar essa sabedoria.
né? Ele entregou para Salomão e logo após ali o sonho de Salomão ali, a Bíblia relata que ele teve que resolver uma situação que aos olhos naturais somente com a sabedoria do Espírito. E essa sabedoria é muito necessária para nós hoje. É muito necessária, né? Quantas coisas do nosso dia a dia a gente vai fazer e muitas vezes nós não temos o conhecimento, não temos vamos dizer assim, a prática necessária para exercer aquilo e a gente só invoca o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Às vezes eu tô numa situação aqui, né, lavando um carro, e às vezes não consigo abrir um porta-mala, às vezes é uma coisinha ou outra que todos os carros têm alguma coisinha que tem uma dificuldade que os donos conhecem, né? E eu só invoco assim, Senhor, me ajuda e resolvo aquela situação rapidamente, porque eu coloquei aquela situação para aquele que é acima de mim, para aquele que sabe todas as coisas, para o nosso Deus, né, que é onipresente, ele está em todos os lugares. E eu sempre digo, né, que Deus está a uma oração de ser encontrado. Vai no teu quarto, fechada a porta, em secreto, que em secreto teu pai vai recompensar. E aqui em Tiago, ele nos dá essa direção que nós devemos pedir essa sabedoria. Pedir, vamos sair depois de vermos esse estudo, depois que o Senhor falar o nosso coração, eu creio que ele está falando. Como ontem no encontro ele falou muito fortemente ao meu coração, o coração dos irmãos, e eu creio que todos que estavam lá saíram, todos que viram pelo Facebook, nós transmitimos o encontro pelo Facebook, saíram com o coração, né, cheio de fé, tendo a certeza que no momento que eles pedirem sabedoria ao Senhor, ele vai conceder. Porque Deus não é homem para mentir e ele não é filho do homem para se arrepender, né? Isso é muito tremendo. Se Deus está nos prometendo aqui, se Deus está falando, ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. É uma determinação, é uma ordem, é um mandamento do Senhor, é uma direção que a todos dá liberamente e nada lhes impropera e se lhe há concedido. O Senhor, ele não precisa, eu vou pagar pela sabedoria, não precisa fazer uns sacrifícios pela sabedoria, tu não precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer um ritual, cumprir normas, fazer toda uma coisa, não precisa. O Senhor é uma determinação muito fácil, entre aspas, mas é clara. Ela é clara, é através da obediência, o temor do Senhor, obedecer o que o Senhor quer, né? Então, se nós precisamos, faz o quê? Pede. Pedir e recebeis. Por que a gente não recebe? Porque nós pedimos mal, para esbanjar para os nossos deleitos. Mas aqui o Senhor está dizendo o quê? Se nós pedir sabedoria, que é para julgarmos entre o bem e o mal, né? Ali Salomão pediu para julgar o grande povo, né? E quando a gente está à frente de um mover espiritual, vamos dizer assim, ou à frente da nossa família, no nosso trabalho, quando a gente precisa resolver uma situação, eu creio que Deus fica muito feliz de nos conceder essa sabedoria. E o que necessita para nós recebermos ela? Pedir, né? Pedir recebereis, a palavra diz isso, e diz o quê? Com fé. Com fé. O princípio de tudo é fé, né? A salvação ela vem pela fé. A sabedoria vem pela fé. E quando nós temos fé, a palavra diz o quê? Se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos transportar montes daqui para lá. Então, basicamente, tendo fé, sendo obediente nas determinações e orientações do Senhor, nós adquirimos a sabedoria. E essa sabedoria não é a sabedoria, eu sei isso e aquilo, não. Essa sabedoria, ela é muito diferente do que nós imaginamos. É uma sabedoria prática. É algo que nós vamos exercer, executar. É algo que nós vamos ter como direção na nossa vida. Não simplesmente saber de intelecto, conhecer. Porque o Deus diz o quê? Que nós temos que ser operante, praticante da palavra dele. Nós devemos conhecer a palavra, mas viver ela. Não sermos fariseus. Não sermos, né, hipócritas. O Senhor quer o quê? Uma vivência. Então, a gente recebe a instrução, recebe a sabedoria e vive conforme aquilo que Deus está nos dando sabedoria. Se Deus nos der hoje, nós temos aqui, vamos pedir em nome de Jesus, em todas as áreas que nós precisamos sabedoria, e eu creio que é em todas elas, né? E o Senhor vai nos encher em nome de Jesus, vai encher vai encher os irmãos de muita sabedoria. A partir de eu ter acesso, de eu receber essa sabedoria que o Senhor me dá e vai dar para os irmãos, essa que Ele vai nos conceder através da fé,
através da graça e misericórdia de Deus, que são infinitas, o nosso Deus que é Pai bem pertinho de nós começamos a exercer ela. Aí se a gente pede sabedoria em uma área lá que a gente está meio brigado com o irmão, com o familiar, e Deus nos dá a sabedoria dele que é quê? Qual é a sabedoria do Senhor nessas situações? Perdão. Aí Deus dá a sabedoria dele, ó filho, tem que perdoar. Essa sabedoria é de Deus. Essa sabedoria ela não é humana, porque nós naturais, homens carnais, caídos, pecadores, falhos, negligentes, de forma alguma vamos ter uma sabedoria que é perdão. Isso é de Deus. Perdão é de Deus. E Deus vai dar sabedoria para perdoar. Ele vai nos falar lá no coração, na mente, nós vamos ouvir uma pregação, alguém vai nos dizer que nós devemos perdoar. E aí o que a gente vai ter que fazer? Perdoar. Para quê? Para essa sabedoria ser colocada em prática. Não ficar somente no conhecimento, somente a instrução, somente o saber, mas sim no proceder, né? Porque Deus ele quer que nós venhamos ser a luz do mundo, o sal da terra, o aroma de Cristo. E cheios de sabedoria, nós seremos essas pessoas. Outra vez vamos ver a diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem a Deus. Aqueles que servem a Deus têm um coração cheio de sabedoria, uma mente cheia de sabedoria e exercita essa sabedoria. Faz conforme a direção do Espírito. Nós vamos pedir, nós vamos receber com fé e nós vamos proceder conforme o Senhor quer. Porque senão de nada adiantaria nós pedirmos com fé, nós recebemos essa orientação, essa sabedoria do Senhor, e em inúmeras áreas que nós precisamos, financeira, familiar, seja onde for, congregacional, aonde nós precisarmos, e nós não exercer ela. Não vai adiantar nada, vai ficar só no conhecimento. E a palavra diz o quê? A letra mata, mas o Espírito vive e fica. E as palavras que o Senhor tem nos dito são Espírito e são vida. Deus nos chamou para nós termos vida e essa vida em abundância. Então vamos desfrutar dessa vida em abundância no Senhor com muita sabedoria, a sabedoria do Espírito, a sabedoria que é loucura para a mente natural, porque a palavra vai dizer o quê? As coisas do Espírito são loucura para a mente natural. O Senhor vai te dar direções, através da sabedoria, que você vai pensar assim, como assim? É dessa forma? É assim mesmo? Vai parecer loucura. Mas o Senhor vai requerer de ti fé e obediência. Tenha um coração aberto, tenha uma mente aberta, né? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Como nós renovamos a mente? Pela palavra do Senhor. Hoje nós estamos renovando a nossa mente aqui como? Nós não sabemos tudo. Nós não temos todas as respostas. Nós não temos todas as direções. Por mais que nós estude, por mais que nós venhamos de uma família que tenha posses, por mais que nós tenha 10, 20, 30 faculdade, por mais que nós sejamos pessoas mega super inteligentes, nós não temos essa sabedoria do Espírito que só vem através de pedir a Deus, que só vem através de uma ordem do Senhor, que vem através de uma obediência de fé e de posicionamento conforme o Senhor quer. Então, fica essa situação para nós hoje, fica esse apelo, fica essa direção, fica esse convite a nós buscarmos sabedoria. E o título, como obter sabedoria, é assim que começa. E Tiago nos dá essa direção, e hoje nós estamos aqui compartilhando em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nome do Senhor Jesus Cristo é acima de todo nome. Esse Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Hoje ele fala por meio dos seus profetas e hoje ele está me usando como um vaso e que todas as palavras que vierem do Espírito possam cair em boa terra nos corações dos irmãos. Para que a gente possa sair edificado, para que não seja somente mais um vídeo, mais um estudo do encontro com a palavra de Deus, mais um vídeo onde eu estou aqui 15, 20, 25, 30 minutos, o Senhor que determina o tempo, mas que seja palavras que venham fixar no coração, que venham trazer vida e essa vida em abundância. Por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades. O tempo tá bem rápido, né? Tudo é bem rápido. Nós já temos em julho, tudo passa muito rápido. A palavra diz que
o Senhor ele abreviaria o tempo no final, por causa dos seus escolhidos. E eu creio que nós estamos no final. Precisamos dessa sabedoria do Senhor para nós termos a sabedoria de remir o tempo, saber aproveitar as oportunidades, saber aproveitar cada vez mais o tempo, o modo, os meios, o recurso, tudo que Deus tem nos dado, tudo que Ele tem colocado na nossa mão. Então que a gente saia, em nome de Jesus, desse estudo com muita sabedoria. Muita sabedoria. Lembramos de Salomão, ele pediu a sabedoria, o Senhor concedeu para ele riquezas, honras, porque ele pediu algo que agradou o coração de Deus. E toda vez que nós estamos pedindo sabedoria para o Senhor, para lidar dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos irmãos, com o marido, com a esposa, o Senhor vai se alegrar. Quando nós pedimos sabedoria para lidar no nosso trabalho, com o nosso chefe, com nossos colegas, o Senhor vai se alegrar. Quando pedimos sabedoria para ministrarmos uma palavra do Senhor que seja conforme a vontade dEle, Ele vai se alegrar. Quando pedimos sabedoria para lidar com as nossas finanças, o Senhor vai se alegrar. Porque nós vamos estar fazendo segundo a vontade dEle. A vontade de Deus que é boa, perfeita e ela é agradável. Vamos provar, irmãos, e ver que o Senhor é bom. Vamos provar. É uma direção da palavra de Deus, provar e ver de que o Senhor é bom. E qual é a melhor forma, hoje, que nós estamos falando de sabedoria? É provar e ver que essa sabedoria que Deus concede a mim e aos irmãos, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Perdão. Ela vai nos trazer realmente uma direção, um afago. Ela vai nos trazer paz. A paz, não a paz que o mundo dá. Essa paz que quando está tudo ok, nós estamos bem. Mas quando as coisas começam a ficar ruim, nós já perdemos ela. A paz que o Senhor nos dá é até em meio às dificuldades. Porque Ele diz para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo. É essa paz que o Senhor quer nos entregar através da sabedoria dEle, que ninguém tira de nós. É essa paz, né, que o Senhor quer devolver, quer entregar para o nosso coração. A paz que Adão tinha lá no jardim. A paz que o Senhor entregou para ele, mas através do pecado ela foi perdida. Hoje nós podemos ter acesso a essa paz através da sabedoria, através do Espírito Santo de Deus. E que possamos receber ela em nome de Jesus. Curte, compartilha essa mensagem, se ela fez sentido para você, compartilha para os seus amigos, para esse vídeo chegar em mais pessoas. A gente sempre faz algo para poder trazer edificação no corpo de Cristo, porque todos nós somos irmãos, independente da placa congregacional que nós frequentamos, todos nós somos irmãos, porque só tem um Deus, uma só fé, um só Senhor e Pai de todos. Independente de qual é o nosso segmento, se é A, B, C, somos todos irmãos. Então que essa mensagem possa cair em solo fértil, que tudo que veio do Espírito possa cair numa boa terra, em nome de Jesus, estarmos orando. Já deixo o convite para os irmãos participar do Encontro com a Palavra de Deus, quintas-feiras, 19h30, Avenida Orlando Cunha Carlos, 565. Participe com nós, venha crescer em fé junto com nós, nesse mover que o Senhor colocou no meu coração, colocou no coração da minha esposa, e hoje nós estamos aí, desfrutando de maravilhas que o Senhor tem operado, que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda fará. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais um estudo, que venha a ser uma bênção na vida dos meus irmãos e na minha vida também. Que possamos sair, Senhor, edificados, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida e grandes coisas o Senhor vai fazer. E eu termino, Senhor, em nome de Jesus, esse estudo te pedindo, dai-nos, Senhor, sabedoria, porque nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.